Entender. Lula escolheu essa ministra, que foi alvo de várias críticas para ele, tem sido até hoje, justamente para acomodar a União Brasil, né? Agora, com a saída dela do União Brasil, como é que se explica a permanência dela no ministério? Quer dizer, Lula tem que continuar bancando? Quer dizer, é importante o apoio de Vaguinho tem esse tamanho? Quer dizer, merece um ministério? Pois é, Fabiola, essa história ela começou lá no início na campanha, né? Porque o Vaguinho apoiou o Lula num reduto que é tradicionalmente bolsonarista, né? Que é o Rio de Janeiro. Então o Lula se sentiu nessa dívida com ele, embora o Lula não tenha vencido no Rio, né? Mas o nome da Daniela está insustentável. A gente sabe que o União Brasil, o Thales comentou muito bem aqui, né? A União Brasil não vê na Daniela a sua representatividade, então eu acho que politicamente é melhor tirar ela, dar esse ministério para alguém que efetivamente represente a União Brasil. Agora, o Lula deve estar assim com um tabuleiro de xadrez mexendo as peças agora para ver o que ele faz, porque se ele tira a Daniela, coloca alguém do PT, e a gente tem que lembrar que ali no início do governo Lula, no mês de janeiro, o PT foi com muita sede nos ministérios, e a gente tem que lembrar que os principais ministérios do Lula, eles estão com o núcleo duro do PT. Se ele tira a Daniela, não coloca ela em ministério nenhum, ele perde esse apoio do Vaguinho. Não adianta dizer que não. É um ministério que a mulher dele perde, é óbvio que isso vai ter uma fissura política. Tem a questão ainda por trás disso de resolver a fidelidade partidária, que eu acho que na política hoje a gente não consegue falar de fidelidade partidária, mas a fidelidade partidária do União Brasil, que uma hora vota com o governo, outra hora não vota, então o Lula tem um xadrez gigante para resolver aí. Coloca alguém do PT, tira o União Brasil, esquece votação no Congresso. Coloca alguém do União Brasil, não coloca alguém do PT, vai ter problema internamente dentro do partido, que é uma coisa que ele já vem tendo, e a gente viu isso com a votação do arcabouço fiscal. Lula está numa sinuca de bico. Eu sempre reitero esse ponto, assim, às vezes, na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com alguns ex-ministros do governo Lula, que participaram do governo Lula 1 e 2, e a coisa que a gente mais pergunta para eles, justamente, é: existe a possibilidade de fazer um governo, um presidencialismo de coalizão, de novo, com essa fragmentação partidária tão forte? Eu acho cada vez mais difícil. A gente, só para trazer alguns dados aqui, em 2003, quando o Lula assumiu pela primeira vez, a gente tinha 15 ou 16 partidos políticos, e o Lula começou o governo sem a ampla maioria. Nos primeiros 6 meses ele conseguiu, porque imagina, com 15 partidos políticos a negociação é muito mais fácil, né? Nos primeiros 6 meses de governo Lula, ele conseguiu formar uma maioria no Congresso e aí conseguiu governar muito tranquilamente. A gente tem que lembrar que quando ele foi para o segundo mandato já tinha algumas denúncias incipientes do mensalão, mas ele tinha o apoio e ele tinha força partidária para conseguir ir para um segundo mandato. Com mais de 30 partidos políticos, eu olhando hoje, assim, eu acho muito difícil ele conseguir formar uma maioria no Congresso. Então, por mais que ele mexa essas peças hoje, eu acho que ele ainda vai ter um desgaste político muito grande. Tira a Daniela, coloca a Daniela ali, vai para o Republicanos, coloca a União Brasil. Eu acho que isso não resolve um problema que é muito mais amplo, que é o da fragmentação partidária. Então, eu acho que o Lula está numa sinuca de bico, assim, é uma situação muito complicada, muito delicada, que envolve não só relações com o Congresso, mas também relações republicanas que podem impactar nas eleições para a prefeitura do ano que vem, né? Então eu não sei como que ele vai resolver isso. Não existe ciência política que explique isso a tempo.